Sabe aquele docinho que comemos depois das principais refeições? Será que esse açúcar faz mal para o nosso organismo? E mais, você sabe quais as principais diferenças entre os açúcares disponíveis no mercado? É o que vamos saber agora com a nutricionista Natália D'Abruzzo. Bom dia, Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente, de uma maneira geral, qual é o efeito do açúcar no nosso corpo. Tem gente que diz que ele tem a capacidade, inclusive, de causar dependência. Isso é verdade? Em relação ao nosso corpo, ele tem uma função basicamente energética, né? Isso dentro de níveis considerados aí de consumo normal. Em relação a ele viciar, nem tanto. Ele libera dopamina, que é o mesmo, por exemplo, hormônio de atividade física, de drogas, mas aí as vias metabólicas, as vias neurológicas são totalmente diferentes. Então aí o que vai viciar ou não, na verdade, é o nosso comportamento, né? O quanto a gente consegue realmente segurar nesse consumo. Ah, tá explicado então, viu, Natália? Olha, a gente trouxe, inclusive, aqui no nosso estúdio, vários tipos de açúcares, né? Porque quando a gente vai no mercado, a gente encontra todas essas opções. E muitas vezes a dona de casa, a pessoa que vai cozinhar ali, não sabe qual é o mais adequado. Eu queria que você explicasse pra gente quais são os tipos de açúcares mais danosos para o nosso corpo. A gente tem aí, né, açúcar fit, açúcar mascavo, alguns desses aqui eu nunca nem tinha ouvido falar. Explica pra gente quais são os mais danosos, se é que dá pra gente fazer essa classificação. Dá sim, de certo modo, para se fazer. Até peço ajuda depois para me falar se faltar de comentário de algum, né? Mas, por exemplo, em relação aos mais danosos, o que eu mais falo é o refinado, porque ele já passa por processo mesmo do próprio refinamento, onde lá, apesar de não é só ter esse processo, ele tem a adição de várias substâncias químicas, inclusive o cal, o óxido de magnésio, para clarear o açúcar. Então, quanto mais processo, pior, né? Então, o açúcar refinado é o mais danoso. Aí, em cima disso, nós temos alguns outros tipos. Então, por exemplo, o mascavo, que é um pouco menos refinado, o demerara, também, que é menos refinado. A diferença entre eles dois é que o mascavo, pode reparar, a gente adiciona e não necessariamente ele adoça o suficiente. Então, acaba, às vezes, colocando mais do que deveria. Então, a pessoa troca o refinado pelo mascavo, mas não necessariamente acaba usando menos. Já o demerara, ele também tem essa capacidade de não ter tido tanto refinamento, porém ele adoça muito mais. Então, até numa estratégia de emagrecimento, de hábitos saudáveis, eu indico mais. Você comentou também do açúcar fit, né? Isso, esse eu nunca tinha ouvido falar. Explica pra gente o que é. Tá. O açúcar fit, ele é 50% açúcar, 50% adoçante. Aí o que a gente tem que reparar é qual é o tipo de adoçante que ele tem. Por exemplo, se ele for sucralose, apesar de ter muitos mitos e tabus, não é um dos piores adoçantes, mas ele não é indicado, por exemplo, numa receita que vai de forno. É mais de adição a um líquido, a um suco. Se ele tiver metade desse açúcar fit, aspartame, ciclamato, sacarina, que são adoçantes artificiais e muito prejudiciais, também não é legal. Então, às vezes, tem que ver se realmente vale a pena. Em alguns casos, eu coloco, por exemplo, como um desmame no emagrecimento, né? Então, quando a pessoa está fazendo a transição de redução do açúcar e indo para o sem açúcar. Mas, na verdade, o bom mesmo é ficar sem. Tá explicado, então. Quando a pessoa quer tirar, né, o açúcar ali da alimentação, da dieta, substituí-lo pelo adoçante é indicado em que situação? Existe alguma situação em que não pode? Dos adoçantes, não indicamos para gestantes, lactantes, ou seja, aquelas mamães que estão amamentando, e também crianças. Por mais que ela esteja acima do peso, o ideal é você orientar e educar mesmo essa criança para que ela consuma menos. Em relação ao emagrecimento, por exemplo, ela é uma grande indicação, né, o próprio diabetes, só que também sempre organizando e vendo direitinho no rótulo a melhor opção, evitando esses artificiais e priorizando os naturais. Hoje em dia nós temos uma variedade maior, né? Então, temos o xilitol, o eritritol, a talmatina, que são adoçantes mais interessantes aí, mais saudáveis também. E eu lembrei de uma coisa, um dos açúcares que eu não comentei com vocês, que é o açúcar de coco.
O açúcar de coco ele é de baixo índice glicêmico, então ele é uma estratégia que nós utilizamos também no emagrecimento, mas não pode ter diabetes. Tá explicado então. Natália, você falou aí sobre a importância do açúcar, né? Ele tem uma importância energética para o nosso corpo. A gente pode, então, tirar ele completamente da nossa alimentação e aí a gente substitui pelo quê? Completamente nunca vamos conseguir. Nós podemos diminuir a adição dele, né? Porque ele está dentro de vários outros tipos de produtos, inclusive nas farinhas, nos pães. Na substituição de adição, por exemplo, de sucos, sobremesas, usar alimentos doces. Então, essência de baunilha, canela, banana, maçã. Então, por exemplo, você vai fazer um chá, adiciona uma fatia de maçã e ferve junto. Ela já vai liberar a frutose dela ali natural. Então, fica muito mais saudável e mais interessante sem esse produto que seria o açúcar. Os doces, né, eles chamam muito a atenção da criança. Como introduzir o açúcar na alimentação da criança de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais adequada? Primeiro, só depois dos 2 anos de idade, né? E quando for introduzir, é o mínimo possível, ou então, primeiro oferecendo, não de acordo com o nosso paladar, mas oferecendo em cima do que a criança vai aceitar. Porque o nosso paladar já é enviesado, mas a criança não tem essa experiência, né? Essa memória. Então, oferece aos pouquinhos e vai vendo o que realmente é necessário adicionar ou não. Ou, de repente, a fruta. Tem crianças que, às vezes, até os 5 anos de idade, nunca experimentaram nada de açúcar, ou bem pouco, né? Às vezes só na escola, na creche, mas é o máximo. Então, isso fica de alerta para os pais, né, Natália? Importante eles saberem que o nosso paladar ele é diferente. A gente sente o sabor dos alimentos, tem uma percepção um pouco diferente, né, um dos outros. Isso, exatamente. Nós já temos, né, a experiência, toda essa sensação como o açúcar. A criança não. Então é muito comum, por exemplo, quando vamos fazer as primeiras ofertas para uma criança pequena de papinhas, a fazer a introdução alimentar propriamente dita, a pessoa fala assim, ele não gostou, ele jogou para fora. Não, ele nem tem o reflexo ainda da linguinha, ele está se adaptando. Ele não tem percepções do que é bom, o que não é ruim, o que não é. Então é bom ter essa variedade de oferta. Tá certo. Agora eu quero saber se é mito ou se é verdade que aquele último açúcar que a gente tem aqui na nossa bancada, o glaçúcar, né, o açúcar de confeiteiro, ele é muito prejudicial. Eu já ouvi falar que ele é o pior que existe. Isso é verdade ou isso é um mito? Ele está realmente na mesma classificação do açúcar refinado tradicional de mesa. Então, não é um mito, é verdade. Ele tem que ser utilizado, né, na estratégia aí da confeitaria, mas não é o mais indicado para uso diário. Ah, tá explicado então. O açúcar das frutas, ele deve ser usado, né? Acho que deve ser o mais saudável, então. No caso dos diabéticos, existe algum desses aqui que a pessoa que é diabética pode consumir de alguma maneira? No caso do diabético, açúcares não. Aí teria que ser adoçante mesmo, eritritol, xilitol, a sucralose, quando a pessoa não tem condições, né? Porque o adoçante ainda é um produto de um custo mais elevado, mas seria o adoçante para o diabético. No caso dos outros açúcares, né? O mais indicado mesmo seria, num hábito saudável, mas sem ser diabético, o açúcar de coco. Tá certo. Esse açúcar de coco é fácil da gente encontrar? Porque eu acredito que muita gente que está em casa nunca ouviu falar, nunca consumiu ele. Ele é mais em algum lugar específico que a gente encontra ou não? No mercado mesmo tem? Em alguns mercados, os grandes, principalmente naquela parte de produtos naturais, e em casas também, em empórios de produtos naturais, já é possível encontrar, tanto a granel quanto também de marcas fechadas. Tomara que se popularize, né, Natália? A gente vai conversando aqui sobre açúcar, né, sobre essa alimentação, e pelas dicas que você traz pra gente, dá pra gente identificar que, acho que o vilão mesmo é a quantidade. A vilã é a quantidade que a gente acaba consumindo, né? Existe um padrão ali, um máximo e um mínimo que a gente deve consumir por dia? Sim, existe sim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, já em 2015, eles tinham determinado que seria o ideal, até 5% da nossa ingestão. Isso daria aproximadamente, por exemplo, para mulheres, até 6 colheres de chá ao dia, para os homens, até 9 colheres de chá ao dia,
E para crianças também e adolescentes até seus 18 anos, até também 6 colheres de chá ao dia, mas 6 colheres de chá rasas, né? Que aí dão mais ou menos um valor de 25 gramas, dependendo da ingestão do dia. Ah, tá explicado então. Eu já ouvi também outro mito, né, que eu já ouvi, eu não sei se é mito ou se é verdade. É a questão do emagrecimento, né, ou do inverso disso, do ganho de peso. Já me disseram que o vilão da dieta não é o açúcar, mas sim o sal. Isso é verdade ou não? O açúcar também prejudica muito quem quer perder peso. Os dois são vilões. O sal está mais associado na questão da obesidade ao risco de hipertensão. Então, aí nós acabamos desencadeando vários outros riscos à saúde. Quando falamos em relação ao açúcar, é o consumo energético. Então, se ele manter um nível elevado, ele não vai emagrecer. Ele tem que realmente reduzir. Uhum. No consultório ali, no dia a dia, quando você está tratando sobre açúcar com seus pacientes, quais são os erros que você identifica que são mais comuns que a gente comete ali dentro de casa? Um dos principais que eu mais vejo é realmente trocar por açúcar mascavo e acabar utilizando mais, porque não se adaptou a usar o sabor menos adocicado. O outro erro que eu vejo muito comum é o açúcar adicionado dentro dos alimentos, né? Então não basta só cuidarmos do que adicionamos ao suco, ao chá, mas também aquela bolacha recheada, aquele biscoito, um achocolatado, né? Então, esses que são os açúcares escondidos também são uma outra grande pegadinha. Tá certo. No início da nossa conversa, você mencionou, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, a relação das cores, né? A gente percebe que cada um tem uma tonalidade diferente. O que caracteriza? Por exemplo, a gente tem um açúcar orgânico ali e temos também o açúcar demeraro, né? Queria que você explicasse pra gente por que um é mais escuro do que o outro. Por conta desse processo de refinamento. Então, na indústria, ele passa por várias etapas. Quando a gente fala do refinamento do açúcar comum de mesa, ele passa por 2 etapas de lavagem e clarificação. Quando falamos do demerara, ele passa por menos, ele passa por apenas uma etapa realmente para beneficiamento e poder ser embalado e comercializado. Quando a gente fala do orgânico, não tem uma característica própria. Às vezes, o que eles optam por utilizar nesse banho da cana, que acaba influenciando na tonalidade. Ah, então quanto menos industrializado, menos processos ele sofrer, melhor então. Sim, e mais escuro ele vai ser. Ah, entendi. Por isso que a gente vê o açúcar mascavo ali, é considerado um dos melhores e ele tem essa cor bem escura, né? Bem diferente, se destaca, né, dos demais. Exatamente. Ele é o menos refinado na lista. Tá certo, então. Curioso, né? A gente pensar na quantidade de açúcares. Muitas pessoas em casa, elas não usam, né, um açúcar um pouco melhor, um pouco mais saudável por causa do preço. E a gente percebe mesmo no mercado ali que alguns são bem mais caros do que os outros. Qual a dica você pode dar para essas pessoas? Se não tenho condições de comprar, é não entrar realmente em paranoia, mas sim buscar aprender a trabalhar com menos açúcar. Então, estabelece uma meta, por exemplo, hoje eu adiciono quanto no meu café. Então, a partir de amanhã, eu vou adicionar quanto a menos. E assim eu vou gradualmente me adaptando. Né? A mesma coisa para os sucos. Vou buscar outras formas, como eu disse, até de adição dessa doçura. Então, vou buscar a uva passa, a banana, a baunilha, a canela, também para trazer esse sabor mais doce. E fugir cada vez mais disso. Tá explicado, então. Esses açúcares mais saudáveis, eles têm essa característica de adoçar menos, então, e as pessoas cometem o erro de colocar em maior quantidade, né? Isso é bom a gente alertar para o pessoal. Exatamente. Quando a gente fala do mascavo, como ele passa por menos beneficiamentos, ele tem uma casquinha que impede que esse sabor realmente se distribua corretamente no líquido. Então, por isso que a gente tem uma tendência a usá-lo mais. Quando a gente usa o demerara, aí ele já é um outro tipo de açúcar que passa por um beneficiamento um pouquinho mais longo do que o mascavo, então ele adoça mais. Então, às vezes é melhor optar pelo demerara, que tem um valor intermediário, não tão alto quanto o mascavo, mas acaba adoçando um pouquinho mais. Tudo é uma questão de hábito, né, Natália? A gente pode se treinar, né, para ter hábitos mais saudáveis, né? Acho que se a gente começar a diminuir aos poucos, como você disse,
a gente consegue treinar o nosso paladar para se adaptar, né? Para uma quantidade menor de açúcar. Exatamente. É uma questão de adaptação, não é de vício mesmo, é de treino de paladar. Então aquela desculpa, né? Tem gente que diz que é viciada em açúcar. Quase sempre não, né? As pessoas, na verdade, elas estão acostumadas e fica aquela dificuldade, né, ali de mudar um hábito. E a gente sabe que realmente é complicado, mas é importante para a nossa saúde. Sim, exatamente isso. E a gente recebeu uma pergunta de um devoto, você já até explicou, mas provavelmente não ficou tão claro que eles estão perguntando qual é o melhor açúcar que a gente deve consumir. Você já citou, né, aqui os benefícios do açúcar mascavo, mas que precisa de um cuidado ali com a quantidade. A Nair Vasconcelos está acompanhando a gente lá de Vitória de Santo Antão, lá no Pernambuco, e ela está fazendo essa pergunta. Queria que você explicasse mais uma vez para ela. Claro, vamos lá. Nair, se você não estiver acima do peso, açúcar demerara. Se você estiver acima do peso e pretende ter uma redução, açúcar de coco. Tá ótimo, Natália. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, pela disposição. Acho que a gente conseguiu esclarecer as principais dúvidas, né, do pessoal de casa a respeito dos açúcares que estão presentes aí na nossa vida o tempo inteiro. Como você disse, é quase impossível a gente tirar ele completamente, né? Mas a gente pode se adaptar ali para ter uma vida um pouco mais saudável. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada novamente pelo convite. E qualquer dúvida, estou à disposição na internet, nas redes sociais, @natalia.nutri ou no Facebook, @doutoranatalia.nutri. Combinado, então. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.